Algo que pode surgir, gente, em qualquer momento da nossa vida. Eu posso ter vitiligo, você que está assistindo também pode ter. E para falar sobre esse assunto, convido então o dermatologista Rodolfo Pires. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, viu, de coração, fico muito feliz. Para falar sobre uma doença, né? Isso. Na verdade, que gera muito preconceito na sociedade. É complicado porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Então, assim, aí a própria pessoa, ela se sente com um ar descuidado, como se ela estivesse descuidada, ou que fosse alguma coisa contagiosa, e não, muito pelo contrário. Nada mais é do que um acometimento cutâneo de causa desconhecida, tá, gente? Porém, muitos estudos mostram que pode ser fator emocional, fator genético também e fator imunológico, algum acometimento imunológico, principalmente trauma. Lembra que eu falei para você? Traumas emocionais. Eu tenho casos de pacientes que passaram por grandes estresses e aí acabaram desenvolvendo algumas áreas de despigmentação. Então, nada mais é do que área de despigmentação, ausência de melanina naquele lugar. E aí o que torna a pele muito mais sensível a determinadas coisas e a pessoa fica constrangida porque fica com aquela ausência do tom, né? Sim. Então aí a pessoa às vezes ela pode achar, mas isso é contagioso? Não, não é. Isso tem risco de evoluir para alguma coisa pior? Tem. Por isso que daí a gente vai conversar um pouquinho e falar para vocês sobre alguns tratamentos, algumas coisas que podemos fazer para evitar o acometimento das pessoas também e a piora desse quadro. Doutora, eu sempre falo aqui sobre os cuidados, né, com o corpo, mas cuidar da mente também. Aí está um caso, né? Não adianta a pessoa cuidar demais da pele, né, se hidratar o tempo todo, tirar as manchas, as rugas, mas não cuidar do lado emocional. Não, e é porque isso que de eu falo. repente podem surgir, sim, manchas como o vitiligo. Sim, e aí uma das coisas que a gente faz é sempre um tratamento conjunto, um tratamento combinado, eu falo. Não adianta você pegar um paciente, você tem vitiligo, então vamos tratar. Vamos começar passando cremes, protetores solares, melhorando a dieta, que depois, inclusive, nós vamos falar algumas coisinhas sobre dieta, e você não cuidar da parte emocional desse paciente, porque a partir do momento que você não cuida do emocional, aquele fator que pode ser um dos fatores causais, que é o estresse intenso, que é a desvalorização, a própria desvalorização que a pessoa tem, né? Muitas pessoas aí acabam não colocando biquíni, não colocando determinadas roupas, usam roupas longas o tempo inteiro, né? E aí isso também tem um impacto muito grande na vida da pessoa, principalmente pessoas que têm filhos. Sim. Não conseguem curtir com seus filhos em determinados locais, verão, férias. A pessoa acaba sentindo vergonha do próprio corpo, né? Então a gente está aqui justamente, gente, para tirar isso. Se você tem o vitiligo, não precisa ter vergonha, não. É uma doença, como eu já disse, que pode acontecer comigo. Sim, com o Rodolfo, exatamente. que é dermatologista, não é? Que é uma coisa, por exemplo, um acometimento de tireoide, um acometimento hepático, um acometimento, vamos colocar assim, até mesmo de diabetes, pressão alta, são coisas que acontecem. A gente quer? Não quer. Mas assim, tem que tratar, vamos continuar a vida e vida que segue. Vida que segue, não tem por que a gente ficar preso a isso. Eu sei que é muito difícil, né? Você fala assim, mas vocês não têm para vocês falarem. Então, por isso que estamos aqui para falar para você. Não é contagioso em primeiro lugar, não é contagioso. Nós temos tratamentos, sim, para melhorar a aparência da sua pele e devolver aí a sua autoestima. Agora, não tem cura. Mas o fato de não ter cura, mas dá para diminuir. Mas dá pra gente diminuir, melhorar aí a repigmentação da pele. Hoje em dia também existem alguns tratamentos, tanto tópicos quanto injetáveis. Por exemplo, um dos tratamentos aí que tem se tornado padrão ouro é o tratamento com vitamina D. Como é feito? Primeiro, a pessoa tem que passar para um médico especialista, geralmente um imunologista faz isso. E aí ele faz um mapeamento da pessoa e aí vê onde que ele pode inserir determinadas coisas. E aí ele entra com doses elevadas de vitamina D. Cada caso é um caso, tá, gente? Não tem como a gente falar, não, você faz, você não. Então, depois que você fizer esse mapeamento, aí faz diariamente altas doses de vitamina D e aí também junto com isso... O que acontece com a vitamina D? Ela auxilia na repigmentação da pele, mas o principal dela é melhorar... Ou seja, ajuda a escurecer a mancha que ficou branca. Porque ela começa a organizar o sistema imunológico. E aí junto com isso a gente tem outras coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, passar algumas coisinhas, alguns cremes que o seu médico vai prescrever, tá, gente? Alguns imunomoduladores você pode prescrever, algumas coisas como corticoides, hidratantes, protetor solar, não preciso nem falar.
E a dieta, gente? Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês com relação à dieta, existem muitos alimentos aí que interferem, que inflamam, que alteram aí o sistema imunológico, como por exemplo, excesso de leite, excesso de glúten, excesso de açúcar, também algumas gorduras não são bacanas. E aí por isso que daí a gente entra em contato com alguns alimentos ricos em vitaminas, como fígado, ovos, verduras. Podemos dar a receitinha depois, inclusive, exatamente. E teremos, já pega a caneta e o papel, porque depois nós vamos passar uma listinha para você que sofre da doença, ou então quer melhorar a pele, no geral, pra né? todo mundo é bom, gente. Para todo mundo, é saudável, isso, né? Exatamente, vai ajudar bastante. Rodolfo, chegou uma pergunta já aqui. Bom dia, meu nome é Amanda, ela é de Itararé, interior de São Paulo. Sou uma pessoa bem estressada, tenho 24 anos. Percebi que de alguns dias para cá, algumas manchas apareceram nas minhas costas. Ficam alguns dias, uns 4 dias, depois elas desaparecem. Após alguns dias, voltam novamente. Isso pode ser um sinal de vitiligo? Não, no seu caso não. Porque geralmente quando o vitiligo ele se instala, começam a aparecer as coisas, Amanda, o que acontece é o seguinte, para você repigmentar, não repigmenta sozinho, entendeu? Então o que pode acontecer é assim, um suor um pouco mais ácido, o seu sistema imunológico pode estar um pouquinho diminuído, o que aumenta aí a proliferação de fungos, então ela pode estar desenvolvendo um pano branco, que a gente fala, que são algumas lesões fúngicas que... No verão é muito comum, né? Muito comum. Na piscina, na praia, até mesmo academia, tá? Porque muita gente... Esses dias eu achei legal, existem pessoas que elas estão fazendo o quê? Elas vão com uma roupa para academia e levam outra para cá, na bolsinha, para não voltar com a roupa molhada, então isso já auxilia bastante. Então no seu caso, dica. Amanda, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que seja, aí sim, algum acometimento aí fúngico e não de vitiligo. Uma das coisas também que eu tenho só que falar, que eu acho interessante, não é muito comentado, mas algumas pessoas que têm vitiligo têm um aumento de sensibilidade na região e sentem dor. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, você está sentindo dor. Existe sim, gente. Muitas pessoas que têm vitiligo apresentam dor e sensibilidade aumentada no local. E Rodolfo, já que a pele fica mais clarinha ali naquela área, o risco de aumentar e ter um câncer de pele é maior? Sim, porque protetor solar o tempo todo, sempre, então. Eu sempre falo. E principalmente reaplicar um protetor solar com um FPS maior. Muitas pessoas, inclusive a moça da reportagem estava usando um protetor solar com cor. Você viu que ela passou o produtinho e depois ela passou o protetor solar. Excelente, né? É muito bacana. Até uma dica para quem é vaidosa aí, para esconder outras manchinhas, né? Precisa. Porque a gente tem 2 tipos de proteção daí, viu, gente? A proteção química, que daí filtram os raios, e a proteção física, que ela vai rebater e refletir esses raios. Então você com um fator um pouquinho maior e com uma corzinha aí, a gente já consegue melhorar bastante. Bom, a Amanda ficou com dúvida se ela pode ter vitiligo ou não, né? As manchas nas costas, mas de repente alguém está nos assistindo, percebeu alguma manchinha branca. Okay. Como saber identificar que pode ser? É lógico, a gente não pode desesperar, né? Não achar que todas as manchinhas agora vai ser vitiligo. É lógico, né? Porque às vezes, Rodolfo, aconteceu comigo isso e eu fiquei preocupada. Eu passei por muito tempo um ácido no meu rosto. Já até sei qual. Aconteceu, sabe qual é o nome, né? Sei. E surgiu uma pequena manchinha, eu fiquei preocupada, fui no dermatologista, ela falou assim, não, despigmentou de tanto que você usou o ácido, acontece uma Por isso atrofia. O risco de usar ácido também, né? Também, porque assim, às vezes as pessoas elas querem, vou usar um ácido para clarear, para renovar, para isso, e acaba usando de maneira tão desenfreada, e é isso que eu tenho um pouquinho de receio, porque infelizmente esse ácido vende sem receita. Aí as pessoas compram porque fulaninho está usando e todo mundo está usando e é bacana. E aí você acaba... pro outro, a gente acha que serve pra gente, não é assim. Não é bem assim, de maneira alguma. E aí você acaba despigmentando tanto a sua pele, causando uma atrofia, que você tem lesões em confete. E aí para você repigmentar aquela área é muito complicado. Mas no caso, o diagnóstico, gente, é basicamente clínico, tá? Você olhar, avaliar a mancha. E principalmente, a gente pode também fazer biópsia de pele só para dizer para o paciente, aqui não tem melanócito, não tem o pigmentinho. Nós também podemos fazer exames de sangue para ver se tem algum acometimento imunológico, acometimento hepático, como eu falei, e também de tireoide. E nós temos também, que é o diagnóstico que eu faço, que é o diagnóstico clínico, conversar bem com o paciente, avaliar através de uma lâmpada de Wood. É uma lâmpada específica que você coloca a lâmpada com essa luz, parece que brilha, e aí você já sabe exatamente
que é aquele tipo de luz. Começa a dar nas extremidades, assim? Geralmente, tá, gente? Varia, mas a grande maioria das pessoas começa... Ó, ele pode ser unilateral, por exemplo, eu tenho um paciente que tem aqui nessa região e aqui atrás, ele começou e tem um pouquinho no cabelo. O cabelo também não tem pigmento. E já eu tenho uma outra paciente que ela tem nas duas mãos, nos dois cotovelos e nos dois cantos de boca. E agora ela passou por alguns probleminhas também, por isso que eu falo para vocês o fator emocional que a gente tem que cuidar bastante, começaram na região dos olhos a aparecer. Então a gente investiu na dieta para ela, um imunomodulador tópico. E vem melhorando. E aí vem melhorando, porque a gente vem freando. E é muito bacana que às vezes ela fala pra mim, ai doutor, ó aqui uma pintinha aqui, ó aqui não sei o quê. Então assim, são áreas que estão repigmentando. Por isso que a gente pode falar para vocês, não temos um tratamento correto e protocolado e falar, isso vai te curar? Não temos. Cada paciente é um tipo. Porque como a gente fala sobre sistema imunológico, a gente tem que ver como é que você vai responder. Porque às vezes a gente pega você e ele, fazendo com a mesma doença, o mesmo cometimento e o mesmo tratamento, vocês têm coisas diferentes no dia a dia. Cada ser é único, Cada ser é único, exatamente. Sim. Rodolfo, nós temos mais uma pergunta aqui, foge um pouco do vitiligo, eu não sei se a gente responde agora ou depois, mas é sobre tratamento caseiro, se existe algo para restaurar a pele do rosto extremamente ressecada, principalmente nessa época, com esse clima seco, Existe, com certeza. Até falei, inclusive, eu acho no programa anterior, falei com relação à hidratação em casa, o que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, gente, se você não tem condições de procurar um dermatologista, se você não tem condições de comprar alguns produtos, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas investem muito no RG, né? Que é dessa parte para cima. Então, essa parte tem ficado muito mais caro, né? Por exemplo, um protetor solar para o corpo você compra por R$60. Um protetor solar para a face você compra por R$80, R$90. Então, o que você pode fazer? Usar um sabonete de glicerina, um sabonete neutro ou um sabonete infantil. Isso vai auxiliar bastante a você conseguir remover todas as impurezas da sua pele, porém deixando ela hidratada sem agredir do que você usar um sabonete de corpo. Não use sabonete de corpo no rosto, tá, gente? E aí o que você pode fazer? Muitas pessoas fazem máscaras com mel, iogurte, açúcar refinado, também é muito bacana. E aí faz aquela pastinha, passa no rostinho de maneira leve, tá, gente? Por favor, leve, deixa uns 10 a 15 minutinhos, retira com água morna, não água quente e nem fria. Morna, e você pode fazer uma máscara com hipogloss ou Bepantol também. Bacana. Principalmente na região ao redor dos olhos, no cantinho do nariz, que existem muitas pessoas que têm irritação. Ajuda a hidratar bastante, Ajuda a hidratar, é bem legal. Ah, Rodolfo, mas isso vai deixar minha pele muito mais hidratada e até com tendência à oleosidade? Não, porque você pode fazer isso 2 a 3 vezes por semana. Eu tenho uma dica também que eu faço, um dermatologista me passou uma vez e eu tenho em casa, máscara de argila branca, um pacotinho muito barato, gente, super em conta, você encontra aí em casas, em lojas de que produtos vendem naturais, até mesmo, gente, até mesmo essas casas que vendem castanha, amendoim, não sei o que, você encontra. Ou em lojas de cosméticos também. Você encontra a argila branca, verde, a negra e a rosa. É muito baratinho legal. Baratinho e olha, é show de bola. E rende bastante também, né? Pra vida toda. Isso, você coloca uma colher de sopa da argila e uma colher de sopa de água, misturou, tá feito. passou. Secou, daí você retira, gente. Exatamente, é bom. Dica nota 1000. Isso.